disso, o que eu vi do jogo? Eu acho que assim, o jogo hoje do Fortaleza foi o melhor jogo que a equipe fez na Série A. Inclusive, dentro desse processo de retomada, essa arrancada do Fortaleza saindo da lanterna do campeonato e chegando à zona da pré-Libertadores hoje, onde aportou hoje. Vai depender do insucesso do Atlético Mineiro amanhã no seu jogo. Acho que contra o Atlético Goianiense, salvo engano. Não, minto. Cuiabá? Contra o Cuiabá, para poder saber se vai permanecer ou não no G8 e depender só de si na última rodada. E tem um Botafogo só também. Que o que a gente viu hoje foi um Fortaleza que esperou. O Botafogo alcança ainda. O Botafogo, ele se Pronto, vencer, perfeito. ele passa o Fortaleza. E aí. Pronto, perfeito. Então, assim, o que a gente viu, um Fortaleza que ele esperou o Red Bull Bragantino para sentir a temperatura do jogo durante 10 minutos. E aí, assim, nesses 10 minutos, o Red Bull Bragantino até teve uma chance que o atacante entrou na área, tentou driblar, mas acabou sendo abafado pela defesa e não conseguiu mais produzir nada no primeiro tempo inteiro. E aí o que se viu foi um Fortaleza que começou a acelerar na partida. Parecia um carro que, assim, partiu e colocou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha e foi evoluindo ao longo do tempo. E aí teve uma grande chance, já aos 15 minutos, com o Silvio Romero, centroavante com 10 ruim, não adianta. E aí o Romero pega a bola para o pênalti que é feito pelo Natan, que mela, e o pênalti naquela cobrança foi do gol e vai lá e o Cleiton faz a defesa. E aí fica aquele clima no estádio, né? Tipo, pô, o Romero de novo, tal, perdeu o gol, não conseguiu. Vai ficar nesse jejum até quando? E aí, assim, o fora do jogo, né? Durante o primeiro tempo, uma coisa que foi muito notória, pelo menos para mim, foi eu não assisti o jogo do Ceará, né? E aí eu fiquei sabendo do que está acontecendo na partida, a partir das reações da torcida. E aí, quando o Mendonça perde o pênalti, tem uma vibração na arquibancada, e quando sai o segundo vibração na arquibancada, e aí quando acaba o jogo lá em Florianópolis, aí vira só festa na arquibancada. E aí, assim, depois que o Romero perde o pênalti, o time não se perde. Pelo contrário, parece que chega, a chave vira e não, a gente tem que ir lá e resolver o jogo, porque a gente não pode perder ponto por causa desse pênalti perdido. E aí o time tá pressionando, e aí marca o primeiro, marca o segundo, aí tem outro pênalti, que é aí quem bate é o Pedro Rocha, o Romero não pede para bater, e chega o quarto gol, que aí é uma jogada também muito boa do Pedro Rocha, que cruza e o Romero chega completando na área. E aí é quando sai, né, a zica, e aí ele marca o quarto, já na volta para o segundo tempo. O Fortaleza, já na sua primeira chance aos 10 minutos, ele vai lá e marca o quinto. E aí, depois de fazer os 5 gols, o Fortaleza ainda tem mais 2 chances com o Zé Wellison e não lembro o outro jogador no momento, mas deixa eu pegar. Bom, enfim, tem 2 ou 3 chances, não marca e parece que começa a arrefecer o seu ritmo. E aí o Vojvoda começa a fazer algumas trocas, inclusive coloca o Thiago Galhardo, bota até o Sebadios, que há muito tempo não entrava, para meio que, acho que para participar também da festa, já que era um cara que já não estava participando tanto do elenco, e aí a partir do momento que a parte da vida entra em campo para sentir o clima da torcida e tal, e participar do jogo. E aí, aos 45, em um passe muito bonito do Brits, que apesar de ter chegado poucas bolas nele, as bolas que chegaram foi muito eficiente, e jogou de zagueiro, jogou de lateral de novo, ele foi lá, deu o passe, o Thiago Galhardo venceu na velocidade e na força o Realpe, se eu não me engano, e aí ele vai lá, invade a área e toca na saída do Cleiton sem chance para o goleiro e marca o sexto. E aí, uma coisa muito legal é justamente que antes de todo mundo, pelo menos, acho que o geral saber que era o jogo do anúncio da aposentadoria do Boeck, ele vai lá, chama o Boeck, vai lá na beira do campo, eles fazem uma dancinha, comemoram, um grupo todo chega para comemorar junto. E aí é que se vira a chave, percebendo
que vai haver alguma coisa de diferente. E aí, quando acaba o jogo, ele é muito aplaudido pela torcida, reverenciado, faz a volta olímpica, e no final da entrevista que gerou a matéria que vocês estavam comentando, quando a tecnologia me permitiu entrar. E ainda tá difícil, né? Não tá permitindo entre... Quase saiu, importante que saiu. Mas deixa eu só destacar acho que duas coisas que foram legais. Isso aí que o Iago acabou de falar, né? Dessa comemoração, né, do Galhardo com o Boeck, até porque já teve, né, Lucas, na época que eu estava do outro lado lá, teve desavença do Boeck com o próprio Galhardo, quando o Galhardo era do Ceará. E isso mostra também como o ambiente do Fortaleza o próprio Galhardo chegou a falar sobre isso, né, no jogo contra o Cuiabá, quando ele tinha acabado de chegar no Fortaleza e que o presidente Marcelo Paes pediu, né, a palavra para conversar com os jogadores, e ele imaginava, lá vem bronca, lá vem pressão, lá vem cobrança para dizer, olha, tem que ganhar. E ele disse que a mensagem do Marcelo Paes foi de total incentivo, olha, acredito em vocês, eu sei do que vocês são capazes, ou seja, colocou mais o grupo para cima. E para mim representa, claro, nesse gol que o Galhardo fez, mas eu acho que mais ainda no gol do Romero, sabe? A maneira como o gol do Romero foi festejado pelo elenco do Fortaleza, cara, eu acho que é muito mais simbólico, entendeu? Porque, e aí, pegando uma associação do que o Fortaleza teve nessa temporada, contrata 2 atacantes com muita expectativa, Romero e Kaiser, e você vê que o Kaiser, ele não quis fazer parte do Fortaleza. E mesmo tendo ali possibilidades, em um determinado momento, sendo preterido até para jogadores tecnicamente bem inferiores a ele, como era o caso de Igor Torres, mas era um cara que não estava abraçado ao projeto, diferentemente do Romero. Mesmo vivendo uma péssima fase nesse segundo semestre, né, na Série A, ele não foi bem, ele estava sempre incentivando. Você não viu o Romero de cara fechada. Claro, ele queria estar jogando, mas você vê que ele era... Toda vez que o Fortaleza vencia uma partida, você via nos bastidores... Eu sempre gosto de ver os bastidores, né, dos clubes de uma maneira geral. Você via ele lá incentivando, ele sorrindo e tal. Então, acho que esse ambiente do Fortaleza e da maneira como o gol foi comemorado representa bem como o Fortaleza é um clube muito bem fechado, sabe? Os caras se ajudam e tudo mais. Então, acho que foi legal de ver. O momento, acho que até o Fernando Miguel saiu lá da meta para abraçar o Romero na hora do gol. Eu tomei um susto, cara. Eu tomei um susto quando isso aconteceu. Ia brigar com alguém, né? Parecia que ia brigar com alguém, mas foi bem legal de ver. Cara, é muito interessante. E só para pontuar... Oi. Desculpa, Thiago. Ele tá com delay. E tá com delay. Eu tô com delay. Então, eu acho que eu vou primeiro, né? Cara, eu acho muito interessante porque isso passa muito pelo Marcelo Paes, né? Marcelo Paes é um cara muito humano, né? Muitas vezes eu critiquei o Marcelo e muitas vezes eu não concordei com muitas ações do Marcelo Paes, mas uma coisa eu posso dizer é que ele é um cara muito humano, né? Ele é um cara que ele sempre almeja o bom ambiente dentro do Fortaleza. E o Fortaleza, eles, em busca do bom ambiente, e o Vojvoda é muito direto nisso, o Fortaleza mantém quem tá lá. Quem não quer estar lá, que não tá fazendo um bom ambiente, é encostado, é negociado. A gente viu isso várias vezes nesses últimos anos mesmo. Felipe Alves, e entre outros, né? Então, o ambiente é muito importante. A gente vê por quê, né? Traz resultados. Mesmo o time afundado na lanterna, desesperado, o ambiente não era ruim. O time se apoiava, se ajudava, estava nervoso, tudo bem. Mas eu acho que a primeira coisa que eu acho que trouxe o Fortaleza de volta foi a união do elenco. Porque a gente via a união do elenco mesmo quando o time estava muito mal. A gente via a união do elenco. E isso é muito importante. Isso faz jogadores que chegam aqui querer ficar no Fortaleza. O Vojvoda podia ter ido embora no começo do ano, ter pego o Atlético Mineiro, era o atual campeão brasileiro, cara. Podia. Tava lá, teve a proposta, teve a sondagem do Flamengo quando o Dorival assumiu lá. Podia. O Vojvoda tava na lanterna, ele podia ter ido para lá. Ninguém ia se importar, né? Pro lado da grande mídia. Ficou. E olha que eu nem sei se ele fica. Hoje pode ter sido o último jogo do Vojvoda como treinador do Fortaleza no Castelão.
né? Pode ter sido. Mas são essas pequenas coisas, né, que eu acho que fazem, que diminuem um pouquinho dessa grande desvantagem financeira que a gente tem. E o Marcelo Boeck, ele é uma coisa assim que é uma pessoa que mostra isso claramente, né? Porque por 2 anos que ele foi reserva, se colocava que ele tumultuava o ambiente, que era problema dele, que ele não aceitava reserva, que ele fazia cara feia. E claro, o cara era ídolo e nunca ia gostar de ser reserva depois de tudo que ele ganhou no Fortaleza. Mas daí ele continuou sendo reserva, foi reserva do Max, tá sendo reserva do Fernando Miguel. E a gente não vê os problemas que a gente via antes. Então, será mesmo que o problema era... Mesmo com o Felipe Alves, ano passado, nas mãos do Vojvoda, a gente não via esse problema. Então, o problema realmente era o Boeck, né? Então, cara, e a gente vê, o Fortaleza paga agora com isso, o Fortaleza paga por essa união, por esse momento, que trouxe o Vojvoda, que traz o Marcelo Paes, e isso é importantíssimo. Aliás, desculpa, Cláudio, eu ia falar. Não, eu ia fazer uma pergunta para tu, Mico, mas é só sobre o Vladimir Cordeiro. Ele perguntou quais os recordes foram batidos no jogo de hoje, a nível do Nordeste, público anual e pontos em turno. Foi superou a marca de 1.100.000 na temporada do público. Chegou à marca de melhor turno de um nordestino na Série A, dos pontos corridos, superando o Vitória, né? Chegou a 37 pontos. Conseguiu também a maior goleada na competição, até conversei com o Luca antes, né? Antes eram 3 5-1, o 5-1 sobre o Internacional em 2021, 5-1 sobre o Fluminense em 2005 e o 5-1 contra o Paysandu em 76. O que mais, Luca, que foi bateu de recorde? Mais gols de um estrangeiro pelo Fortaleza no mesmo jogo, pela Série A também. Romero fez 2. Eu acho que o Silvio Romero é o jogador que fez gol em todas as competições da temporada, né? Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A, né? Série A, exatamente, o único. Ele e o Pikachu, né? Que saiu já, né? Ele e o Pikachu foram os únicos. Mas o Romero chega a 14 gols, né? Pelo Fortaleza na temporada. É um número muito bom. Ele fica a 1 gol, né? Na verdade, agora eu tô em dúvida, se eu não me engano, ele ultrapassa o Fred Alemão com 13 gols, né, se não me engano. Ou seja, ele quebra o recorde de jogador estrangeiro na história do Fortaleza com mais gols em uma temporada. Um recorde que durava desde 1938. É simplesmente surreal. Cara, eu gosto do Romero. Não sei se acho que eu não ficaria com ele pro ano que vem, mas eu gosto muito dele. Eu acho ele um cara muito esforçado. Ele tava muito zicado também, né, cara? Ele tava zicado, velho. Não, no jogo ele tava zicado, né? Porque ele perde o pênalti, ele perde o rebote ali do chute, que depois cara, o Hércules fez. Mas aí chega e dá um bico. Acho que ele foi com tanta raiva para aquela bola que ele mete um bico. Que vou fazer logo esse negócio aqui. E deu certo ainda bem. Mas foram muitos recordes. E o Fortaleza chega a 52 pontos. Cara, e para quem gosta de estatística, o Fortaleza conseguiu em um turno fazer mais pontos que o Ceará no campeonato inteiro. Mostra bem a diferença, né, do que foi o campeonato para cada um. Não, só para dar uma noção, Luca, disso aí, eu até cheguei a falar, acho que na segunda-feira, enfim, eram 10 pontos de vantagem do Ceará em relação ao Fortaleza, olha que coisa, há um turno atrás, quando o Ceará venceu o Avaí e o Fortaleza perdeu para o Bragantino, naquele jogo também que tomou um gol no final da partida, o Ceará abria naquele momento 10 pontos de vantagem para o Fortaleza. Um turno depois, o Ceará confirma o seu rebaixamento, o Fortaleza lutando para a Libertadores e tá com quantos pontos de vantagem agora? 18 pontos, ou seja, 28 pontos a mais, que o Fortaleza fez 38 e o 37 com um ponto a ponto do Santos, e o Ceará fez apenas 10 pontos nesse momento. Mostra, né, a grande mudança que aconteceu aí, principalmente com as contratações.
Que era justamente um turno atrás, era a estreia de muitos deles, né? Exatamente. Como Galhardo, a estreia do Galhardo, a estreia do Brites, que fez gol. Isso. E a gente pontou aqui um turno atrás, como o Fortaleza ia reagir com essas contratações. E tá aí. E justamente a gente fez 19 jogos depois, o Fortaleza tá ainda vivo na luta por uma vaga na Libertadores e vai vivo brigar na última rodada por isso. Contra o Santos, acho que é difícil, eu não vou manter a minha opinião do jogo passado, eu ainda acho que infelizmente a gente não chega lá, mas cara, só de chegar na última rodada brigando é fantástico, cara, é fantático o trabalho de recuperação do Fortaleza. Nunca ganhou do Santos lá, né, Lucas, se eu não me engano? Nunca ganhou, já chegou perto algumas boas vezes, né? Mas vencer mesmo não chegou ainda não, né? Ainda não. Eu não vou nem falar que o Fortaleza tá namorando a vitória lá, porque nas últimas 2 vezes que aconteceu, o Fortaleza perdeu. Então, vou ficar aquela. O Fortaleza não vence o Santos lá. Não vence. E agora é buscar essa cereja do bolo, né? O Fortaleza dorme no G8, ali, 52 pontos, em oitavo. Ainda o Atlético Mineiro joga, o Botafogo ainda joga, né? Mas, tá, como o Lucas falou, tá na luta, né? Vai para a última rodada viva, era isso que importava, né, Minhoca? Né? E teve uma derrota aí do América Mineiro que foi importante, né? Aliás, eu acho que talvez o melhor resultado para o Fortaleza que também podia ter acontecido era a derrota do Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense se perde a partida, né? Que enfrentou o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense enfrentaria o América Mineiro precisando da vitória, entendeu? Aí, com esse empate do Atlético Goianiense, a situação ficou, enfim, né? Tem mala branca para isso, olha o Avaí. Tem mala branca para isso, irmão. Eu só não sei se o Atlético Goianiense vai ter muita força. Mas, em todo caso, o Atlético Goianiense é um time chato, né? Até quase venceu o Fortaleza aqui no último jogo. Mas a matemática é essa. Se o Fortaleza para mim, só consegue com vitória. O empate não acontece. Então, fazendo 55, o Atlético Paranaense tem que perder o jogo dele e joga contra o Botafogo. Por isso que é importante amanhã o Botafogo não vencer, porque se vencer, passa o próprio Fortaleza. E se por acaso o Botafogo vencer o Atlético Paranaense, dado que o Botafogo não vence amanhã, Fortaleza com a vitória fica na frente do Atlético Paranaense, podendo até garantir a vaga de grupos. Estou aqui sendo o mais otimista possível. Se o Galo também não vencer amanhã, perder amanhã para o Cuiabá, aí o Fortaleza já terminará isso também. Se o Galo não vencer, se o Botafogo não vencer, Fortaleza entra na última rodada dependendo só de si para ir para a Libertadores, porque ele não perde a colocação. O Fortaleza empatando com o Santos, ele repete os 53 pontos de 2019, só que com um saldo bem melhor. O Fortaleza está com um saldo positivo de 5 gols. E teria nas mãos de Vojvoda as 2 melhores campanhas do Fortaleza na história da Série A de pontos corridos nas mãos do Vojvoda, em 2 anos consecutivos. Talvez a posição não seja melhor, né? A segunda é melhor porque pode terminar em 10º. O Fortaleza de 2019 ficou em 9º. Mas em pontuação bruta seria a segunda melhor campanha.